Vício é tudo aquilo que você faz repetidamente, mesmo sabendo que te faz mal. Pode ser algo óbvio, como um cigarro ou álcool, mas também pode ser algo mais sutil, como ficar horas nas redes sociais, comer por ansiedade ou até adiar tarefas. O vício, no fundo, é uma fuga, uma tentativa de preencher o vazio, escapar do desconforto ou evitar encarar a realidade. O problema é que enquanto você se alimenta esse comportamento, ele vai te enfraquecendo. Você perde o controle. Perde tempo e perde energia. Aos poucos, aquilo que era só um hábito se transforma em uma prisão invisível. E o pior, você começa a se acostumar com isso. Aceita viver com menos do que merece, em troca dos seus sonhos por pequenas doses de prazer imediato. Vícios te afastam de quem você quer ser, te fazem andar em círculos enquanto a vida passa. Eles roubam o seu foco, sua liberdade e muitas vezes sua paz. Por isso, o primeiro passo é reconhecer o que está te dominando. Encarar de frente, porque só assim você começa a retomar o controle da sua vida e reconquistar tudo aquilo que o vício tentou te tirar. Os vícios não surgem de uma hora para outra, eles se formam aos poucos, no silêncio das suas rotinas, muitas vezes sem que você perceba. Começa com um hábito inocente, algo que te dá um alívio momentâneo, uma sensação de conforto, um escape rápido daquilo que está difícil de lidar. Você está estressado, cansado, frustrado, e aí pega o celular. Passa 5 minutos rolando o feed, depois 10, depois 1 hora, e quando vê, nem lembra mais o que estava sentindo. Aí o seu cérebro entende, isso aqui ajuda, e pronto, uma conexão foi feita. É assim que os vícios nascem, repetição, recompensa e esforço. Seu cérebro é uma máquina de aprendizado, tudo que gera uma sensação boa, mesmo que temporária, ele grava. E quanto mais você repete o comportamento, mais automático ele se torna. Você começa a fazer sem pensar, sem questionar, sem medir consequências. Muita gente acha que o vício é só com coisa séria, como drogas ou álcool. Mas os piores vícios são os que parecem inofensivos. A procrastinação, por exemplo, é um dos mais comuns e destrutivos. Você sente a pressão de fazer algo importante, mas não quer lidar com o desconforto. Então foge. Vai assistir uma série, comer um doce, conversar com alguém. E cada vez que você foge, o seu cérebro entende que evitar é mais fácil do que enfrentar. E com o tempo você se vicia em evitar a vida. O vício se alimenta da sua rotina. Ele cresce na ausência de autoconsciência. Quando você não se questiona, quando vive no modo automático, você se torna vulnerável. A decisão que você toma sem pensar, sem presença e sem intenção, você abre espaço para que um comportamento se repita sem controle. E o que começa com um alívio rápido, vira um ciclo pesado. Você sente culpa, vergonha, frustração e para aliviar isso, volta ao vício. Mas nada disso acontece porque você é fraco. A verdade é que todos nós somos vulneráveis. Todos estamos expostos a estímulos ao tempo todo. O problema é que a maioria das pessoas nunca aprendeu a lidar com as próprias emoções, nem a entender o que está por trás dos seus sentimentos. E sem esse autoconhecimento, você acaba sendo levado, reagindo ao mundo ao invés de escolher como viver. Os vícios se formam quando você escolhe o conforto imediato em vez do crescimento ao longo prazo. Isso acontece principalmente quando você não tem clareza do que realmente quer da vida, porque quando seu propósito está apagado, qualquer prazer pequeno aparece grande. Quando você não sabe para onde está indo, qualquer distração parece um descanso, mas na verdade é um desvio. Por isso, é tão importante observar os seus hábitos, seus gatilhos, seus momentos de fuga. Comece a perceber quando você sente vontade de recorrer ao seu vício. O que está acontecendo? O que você está sentindo? O que você está tentando evitar? Cada vício carrega uma dor por trás. Descobrir essa dor é o primeiro passo para se libertar dela. Você não é o seu vício, e ele não define o seu destino. Mas enquanto você deixar que ele se instale, ele vai roubar a sua realidade. A boa notícia é que tudo foi aprendido, pode ser desaprendido. E você tem a capacidade de reprogramar seus hábitos, de mudar sua trajetória, de tomar conta o controle da sua vida.
Mas para isso, precisa estar presente, consciente e disposto a trocar o alívio passageiro pela construção de algo verdadeiro. Os vícios se formam devagar, mas a sua decisão pode começar agora. Mas se livrar de um vício não é fácil, mas é totalmente possível. E tudo começa com uma escolha. Você decide que não quer mais viver no automático. Decide que está cansado de fugir, de se esconder atrás de hábitos que só te sabotam. E essa decisão, mesmo que pequena, tem poder. É ela que acende a primeira faísca da mudança. Mas só decidir não basta. Se livrar de um vício é um processo. E o primeiro passo real é reconhecer o que está te dominando. Nomeie o seu vício. Encare-o. Seja honesto com você mesmo. Não adianta minimizar ou justificar. Enquanto você finge que não é um problema, ele cresce. Só quando você admite de verdade que isso está te afetando, é que começa a recuperar o seu poder sobre ele. Depois disso, vem o segundo passo. Entender o que está por trás do vício. Nenhum comportamento se repete à toa. Todo vício tem uma causa emocional. Você recorre a ele por algum motivo. Para aliviar a ansiedade, escapar da solidão, adormecer uma dor ou preencher um vazio. Quando você começa a perceber o que te leva a buscar o alívio, você começa a ganhar clareza. E a clareza muda tudo. É aí que entra o autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais consciente fica dos seus gatilhos. Gatilhos são situações, sentimentos ou pensamentos que te empurram para um vício. Pode ser uma briga, um dia difícil, o tédio, a sensação de fracasso, a comparação com os outros, cada um tem os seus. Quando você identifica os seus gatilhos, começa a se antecipar. Em vez de cair na armadilha, você aprende a escolher a outra resposta. Mas, atenção, você não vai vencer um vício apenas tentando resistir a ele. Se você só tenta se controlar, se segura com força ou se culpa quando erra, o vício ganha ainda mais poder. O segredo não está em resistir com força, mas em criar uma alternativa melhor. Você precisa substituir o comportamento destrutivo por algo construtivo, algo que alivie a dor, sim, mas sem te prender. Se o seu vício é o celular, por exemplo, comece a colocar limites. Horários sem tela, aplicativos bloqueados, momentos de silêncio, e no lugar disso, inclua atividades que alimentam sua mente de verdade. Leitura, escrita, caminhada, conversas sinceras. E se o seu vício é procrastinar, cria uma rotina mais leve, com metas claras e celebre cada pequena vitória. Recompense-se de um jeito saudável. Ensine seu cérebro a gostar do processo, e não só do resultado. Se cercar de um ambiente positivo também é essencial. Muitas vezes, o vício se mantém porque está cercado de estímulos que o alimentam. Pessoas, lugares, hábitos, tudo isso influencia. Então, se puder, se afaste do que enfraquece e se aproxime do que fortalece. Esteja perto de quem te inspira, não de quem te afunda. E por último, seja paciente com você mesmo. Quebrar um vício exige tempo, exige recaídas, exige aprender com os próprios erros. Não se culpe se escorregar. O importante é continuar. Cada tentativa conta. Cada passo te fortalece. Lembre-se, você não está lutando só contra um hábito. Você está reconstruindo uma nova versão de si mesmo. Uma versão mais consciente, livre e inteira. Vencer um vício é um ato de coragem. É você olhando para dentro, enfrentando suas dores e dizendo, eu mereço mais. Porque sim, você merece uma vida leve, plena e verdadeira. Uma vida onde você é quem manda, não seus impulsos, não suas fugas e seus medos. E essa vida começa no momento em que você decide não ser mais prisioneiro de si mesmo.